Você tem diversos exemplos de jogadores que, por causa de uma crítica feita por um determinado jornalista, entram em crise, né? O que dá medida da sua fragilidade. A crônica esportiva influencia, sim. Dependendo de quem fale, pode colocar na cabeça até de um técnico convocar este ou aquele jogador. Para mim isso não influenciou nada, mas de repente para alguns atletas ou para algumas pessoas isso com certeza pode influenciar e acabar até prejudicando a sua carreira. Eu acho que ela se aproveita dentro da fragilidade que ela encontra no atleta, né? Mas o atleta que tem que se cuidar, ele que tem que ter esse preparo. Quando você me pergunta sobre a relação que excede, se o jornalismo excede, eu digo para você que excede. A gente não tem que ser amiguinho de jogador de futebol. Você não tem que ser amigo de atleta. Você tem que ser jornalista. Mas eu acho que é o trabalho deles, eu acho que é o programa tem que ser isso aí. Na hora que os times jogam bem, o jogador joga bem, eles têm que falar bem, colocar o jogador lá em cima. Na hora que nós jogamos mal, nós perdemos, eles criticam, né? Principalmente a crítica, às vezes fortalece nós jogador. Se você pegar a maioria dos jogadores, ele só tem a vivência das 4 linhas. Ele não tem uma leitura, ele não tem uma reflexão sobre o ato dele. Hoje você para assistir um programa de televisão, cara, são poucas as pessoas que comentam futebol com naturalidade, com honestidade, né, sabe? Que fala do atleta e não da pessoa particular, sabe? Hoje a imprensa futebolista tem confundido muito, cara, o atleta e a pessoa, entendeu? Isso que mais nos incomoda, assim, né, como atleta. Eles, os entrevistados, aqueles que estão do outro lado, logicamente que vão aceitar elogios. Agora, quando é crítica, há problemas. Para a imprensa, quando o time perde, quando o treinador vai mal, ele é uma besta. E quando ele vai bem, quando o time ganha, ele é bestial. Eu acho que cabe você ter um conceito ético próprio e saber exatamente separar o que é notícia que interfere na profissão, o que é fofoca que nada tem a ver com a profissão. No momento que ele pega, o repórter pega o ponto, vai num ponto onde cria uma polêmica extra-campo, aí atrapalha bastante. Se o cara tomou até as 4 da manhã, eu vou dizer que ele tomou até as 4 da manhã sim e interferiu no treinamento dele. Agora, se ele não tem treinamento, o problema não é meu. A nossa parte é essa. Repórter pergunta. E tem que ter a pergunta na ponta da língua e tem que estar informado. Não pode chegar que nem um mané e ficar falando bobagem e perguntando bobagem. Não vi nada e eu quero saber. Entendeu? Não, você tem que se informar. A imprensa se aproveita, como eu disse, é o capitalismo mais selvagem que se possa ter no esporte. Vamos sempre lembrar disso. Estamos falando de relações humanas, né? Tem um jornalista de carne e osso de um lado, tem um atleta ou um técnico, enfim, de carne e osso do outro. Você tem simpatias e antipatias. Negar isso é querer negar o inegável. Ele vem com a pergunta mais agressiva, mais cretina que você possa imaginar. E a tua resposta não pode ser boa. Tem que ser na mesma proporcionalidade e na inversão da pergunta dele. Então aí você passa a ser um agressor sem desejar. Eu acho que a pergunta tem que ser feita de qualquer forma. Não existe pergunta mal feita. Existe resposta mal dada. Ainda continua, tá na pauta hoje. Eu tenho advogados defendendo uma criação, uma invenção, uma frescura danada, um mau caratismo, tudo que possa existir. Só que é um direito dele fazer o que ele quer. Aí no lado ele saiu para falar, ele sempre muito simpático, nos respondeu isso, me deu um soco na cara. Eu perguntei a ele, né, que o Marcos acabou dizendo que o time estava muito aberto, que ele ia conseguir fechar o time. Aí ele disse que estava tudo aberto, né, de uma maneira assim, não de uma forma educada. Aí eu fiz a segunda pergunta para ele se ele gostou do time. Foi quando ele me empurrou de uma maneira até grosseira. Eu virei de costa para devolver para o repórter do Guarani. Eu disse a ele, para o repórter, ao vivo, no microfone da Rádio Central, que estava ali o simpático Leão.
que gerou aquilo foi uma agressividade dele em relação a mim. Só que isso não interessa para a imprensa, interessa o outro lado. Só observando assim, não estava nem gravando nem nada, observando. E aí eu vi que eles se estranharam e tal, e não deu tempo de eu gravar a agressão, que o Leão agrediu, de fato deu um soco no Semedo. Ele acabou me desferindo um soco no rosto, eu caí e ali acabou o episódio. Mas ele chegou com o microfone, eu diria de uma forma pejorativa, e no meio de todos enfiou o microfone. De cara o microfone bateu na minha boca, sinal que ele estava prestando atenção ou ele estava querendo fazer uma graça. Aí eu respondi ofensivamente para ele, falou, aí está o grande e simpático Leão, agressivo de novo. Aí tentou de novo, eu empurrei. Aí ele veio querer me agredir, depois caiu e disse que foi derrubado por uma agressão minha. Então o Leão veio subindo com acho que 2 ou 3 seguranças, empurrando o povo, então veio vindo para cima, e eu fui andando para trás, com a câmera no alto aqui, tal. E atrás tinha uma placa, essas placas de publicidade. Quando chegou na placa, o povo fazendo pressão e tal, a placa tombou e eu caí. O cara perde o controle, né? E chega aí a chamada agressão física, que absolutamente não leva a nada e não existe. A agressão física não existe. A gente vive falando da organização dos clubes europeus. Por que aqui se trata com má vontade essa organização? Tome você uma microfonada na boca e veja o que você vai achar. O Leão ele é muito inteligente para agredir, ele é muito esperto, muito valente para agredir um repórter de uma rádio de uma cidade do interior. Mas a maioria dos casos, dos episódios, o Leão tem toda a razão. Hoje aquele rapaz, se passar perto de mim, eu não sei quem é, ele está pedindo uma indenização, pelo que ele acha, de 500 salários mínimos. Isso daria mais ou menos uns 150, 170 mil. Ele não vai ganhar nunca na vida dele, porque ele não tem competência para ganhar. Então, não podemos chegar aqui e canonizar o Leão e botar o jornalista como canalha nessa história. É só o jornalista que não presta? Não. Se eu sou o dono do futebol, se sou eu que organizo o futebol, não tem um repórter com microfone dentro do campo. Tem fotógrafo atrás das placas de publicidade e as câmeras de televisão. Porque o lugar do repórter é na zona mista, no fim do jogo. E eu entendo que a informação tem que prevalecer. Além do mais, normalmente, o comentário de cabeça quente é o verdadeiro comentário. É aquilo que o cara pensa. Depois ele é filtrado. O futebol brasileiro é completamente diferente. E a cobertura é diferente, Aqui a gente tem esse costume, o repórter de campo, a figura do repórter de campo, ele existe em vários outros países, mas como é no Brasil, ficar atrás do gol, dando detalhe do lance, entrevistar o jogador ali no calor, é diferente. Então, assim, eu sou de uma era, fui formado no rádio esportivo romântica. Onde já se viu? Pelé faz o 1000º gol, entram 30 jornalistas dentro da baliza. Isso é romantismo? Isso é esculhambação, velho. O jogador de futebol, ele tem que estar preparado também para isso. E sempre há o espaço para ele se desculpar daquilo que ele falou, eventualmente com cabeça quente. Às vezes atrapalhamos até a visão do torcedor, na geral. Você está me entendendo? Porque a gente fica de pé lá dentro do campo. A gente entra dentro do campo, às vezes, durante o jogo, para invadir, tem uma confusão, a gente entra com um monte de microfone. Isso é uma coisa ridícula. Até acho, se você quiser organizar, faz uma zona mista. Todo mundo passa e você pega aquele que você quer ou aquele que queira falar. Agora, coletivo é um negócio meio, sabe, meio limitador das coisas. Quando foi que aconteceu alguma coisa de rigorosamente jornalisticamente importante colhida por um repórter de campo?